Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, CEO e sócio fundador do Grupo Propósito. Eu sou um headhunter, um especialista em liderança e governança e também professor do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Esse é o episódio número 17 da série 2024 aqui do podcast, uma iniciativa que tem como foco o tema propósito. Propósito à luz das histórias dos nossos protagonistas, que são CEOs, que são acionistas, donos de empresas, que são empreendedores, que são executivos de diferentes organizações com muitas histórias para partilhar com a gente. Nossos novos episódios são sempre a cada 15 dias e você pode conferir este e todos os anteriores nas plataformas do Spotify, do YouTube e também do LinkedIn. Convido a você, se tiver interesse, para assinar a nossa newsletter no LinkedIn, onde semanalmente eu trago artigos de minha autoria, bem como os novos episódios aqui do podcast. Bom, o meu convidado de hoje é um empreendedor serial, é o CEO e fundador da Biscoitê, Raul Matos. Raul, seja muito bem-vindo ao Conversas com Propósito. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vai ser muito bacana essa conversa. Muito bacana. Eu vou fazer aqui uma apresentação mais formal tua e aí a gente já vai engatar no nosso bate-papo. O Raul nasceu na periferia de São Bernardo do Campo e cresceu na favela. Aos 9 anos, começou a trabalhar vendendo diversos produtos para ajudar em casa. Aos 13 anos, conseguiu seu primeiro emprego como auxiliar de produção em uma fábrica de buchas vegetais. Com 17 anos, após a perda de sua mãe, foi indicado para uma vaga de gerente de vendas da empresa onde então trabalhava. Quando essa mesma empresa faliu, ele aceitou uma participação em troca da dívida, dando início à sua carreira como empreendedor. Junto com os seus sócios, Raul transformou a Dauper na maior empresa do Brasil no segmento de cookies, granolas e ingredientes. O sucesso atraiu o interesse de investidores, resultando em um significativo aporte de capital por um fundo liderado por Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles. Em 2012, junto com a sua esposa Carol, Raul criou a Biscoitê, com foco no potencial de biscoitos finos como presentes, com um modesto quiosque lá no início de 17 metros quadrados em um shopping de São Paulo. E hoje, a Biscoitê é uma rede com mais de 70 lojas espalhadas em 3 estados do Brasil, 500 colaboradores, sendo a marca líder de biscoitos especiais no Brasil. Ganhador do programa Empreendedor do Ano Brasil, da EY em 2023, Raul recentemente foi protagonista na campanha do Itaú Empresas, ao lado de ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. Raul tem 42 anos, 2 filhos e é um entusiasta de esportes radicais e corridas, além de um estudioso sobre inteligência artificial e tecnologias futuras. Sua filosofia de vida está centrada na crença de que o empreendedorismo é a melhor forma de inclusão social. Muito bem, eu tenho muitas perguntas para você, meu caro, e vou começar, acho que pelo início da sua vida ali, você com 9 anos de idade, auxiliando seu pai, que era vendedor porta a porta de produtos que iam de sacos de lixo a pãezinhos e marmitex. Como é que você entende que essa origem influenciou a sua personalidade e a sua carreira como empreendedor? Eu acho que essa origem trouxe acho que a resiliência, que é tão importante quando você empreende. E ela veio como exemplo prático, né? Porque quando você está disposto a ir para a rua, vender alguma coisa, bater na porta das pessoas, você recebe muito preconceito, você recebe muito não. Mas como eu era uma criança, tudo era lúdico, tudo era legal, tudo era diversão, porque eu acho que meu pai e minha mãe sempre fizeram isso de uma forma, mesmo quando faltava algo em casa, ela sempre não deixava a gente perceber de uma forma muito lúdica. Então, acho que trabalhar desde cedo fez que eu me tornasse quem eu sou. Então, eu sou muito grato por essa oportunidade de ter começado desde cedo, e principalmente em vendas, porque no fundo todos nós somos vendedores, né? Então, sem dúvida. Começar com venda
faz com que você já comece sendo rejeitado, já comece recebendo muito mais nãos do que sim. Isso na nossa vida é muito importante para a gente manter sempre a humildade, mas também o otimismo, de que cada não está mais perto de um sim, né? Então eu acho que esse começo da minha vida foi muito importante. Eu trago até hoje esses ensinamentos ali. E alguma cena específica, um momento ali da tua infância, da tua adolescência, que você poderia contar para a gente como um momento marcante, que de alguma forma influencia quem você é hoje, como pai, como empreendedor, como cidadão? Uau, muitos momentos. Eu acho que um dos momentos mais marcantes para mim foi quando tinha acabado de vir trabalhar para uma empresa em São Paulo, para a Henks, uma empresa de barrinhas, ganhava um salário mínimo, estava fazendo faculdade com bolsa, tinha juntado um dinheirinho e financiado um carro bem velhinho, e tinha um carro, e tinha minha pastinha de venda e uma HP 12C, que naquela época era um grande ativo. Fazia faculdade, eu precisava daquela HP e ela custava caríssimo. E aí eu não tinha dinheiro para pagar o estacionamento e eu acabei estacionando o carro na rua, como todos os dias. E quando eu voltei, meu carro não estava lá. É, E aí, sabe quando você já não tem muita coisa e você perde tudo? Eu perdi tudo que eu tinha ali naquele carro. E aí eu acabei, assim, não tinha dinheiro mais para vir trabalhar, eu não tinha como vir para São Paulo, eu trabalhava em São Paulo, estudava em São Bernardo. E aí acabei, assim, o meu ex-chefe falou, ó, eu tenho uns carros lá, todos quebrados, eu peguei um amigo meu mecânico, a gente foi lá, de umas 6, 7 Pampas, a gente montou uma, e foi o carro que eu usei por uns 2, 3 anos, um carro totalmente destruído, mas eu acho que foi muito importante, porque quando você não tem nada e você perde aquilo que você tem, que é tudo que você tem, faz com que você fale, não, agora eu não vou desistir, agora eu vou trabalhar mais, agora eu vou conquistar, agora eu vou comprar um outro carro, agora eu vou fazer esse negócio acontecer. E foi aí que eu acho que começou um pouco desse DNA que eu tenho de que quando as coisas dão errado, eu falo, legal, agora é que não vou desistir. Quando está difícil, tinha um amigo que falava, toda vez que a gente saía para correr, se tivesse um tempo bom, não saberia se eu iria. Mas se estivesse chovendo, 5 graus, aí pode deixar que o Raul às 5 da manhã vai estar lá correndo. Então, eu acho que essa superação era algo do meu dia a dia. E eu acho que essa cena que me veio à cabeça agora, de quando roubaram meu carro na faculdade, foi assim. Eu tinha duas alternativas, né? Ou ficar me lamentando e ficar lá falando, poxa, não tenho sorte, poxa, mas não sei o que lá, ou parar, chorar, ou ter o luto ali daquele momento, Isso. e falar, cara, agora chega. Eu preciso fazer o meu melhor, porque eu não posso parar de trabalhar e eu não posso ser vítima. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim e me ajudou a tornar também quem eu sou hoje, né? Muito bom. E como é que surge a oportunidade de você se tornar sócio da Dauper? Obviamente eu estou fazendo aqui um salto, né, na linha do tempo da tua carreira, mas é interessante porque essa oportunidade foi a partir de um momento difícil, porque a Dauper era uma empresa já conhecida por fornecer os cookies do McDonald's. E você Sim. trabalhava para ela e a empresa entra em dificuldades. Conta para a gente o que aconteceu naquele momento. Não, eu entrei, na verdade, quando eu entrei a empresa que teve dificuldade, que eu acabei virando sócio, era a Henks, uma empresa de barrinhas Ah, era a cereais. Hanks. Ah, tá. E Uhum. que a gente acabou aí sendo na época, a gente acabou sendo uma terceira maior fábrica de barrinhas no Brasil. Mas E a gente foi então começou. foi na Hanks que você se tornou sócio pela dificuldade da empresa, é isso? Isso, a empresa quebrou, na verdade, né? Umas estratégias erradas comerciais. E aí o Décio, na época, falou, cara, assim, não quer ficar aí e aí tocando esse negócio. A empresa nem fazia muito barrinha, fazia mais biscoitos. E Uhum. aí eu, mais por talvez nem saber direito o que eu estava fazendo ali, quando eu assumi uma Sei. parte da dívida e falei, não, vamos fazer. E aí talvez, né, seja essa minha história de tantas dificuldades, resiliência. Eu falei, não, legal, é Aham. uma baita oportunidade, eu virar sócio de uma empresa. Eu nunca imaginei isso, mas eu não Em sabia, São Paulo. em Você, São você Paulo. estava em São Paulo. Aham, certo.
Mas eu não tinha noção que eu assumiria uma dívida, de como seria, sabe? Eu sabia, mas eu não tinha muita noção do que era. Mas foi Uhum. bom saber. Porque se eu soubesse, talvez não tivesse feito. É, Certo. e a gente acabou do nada, né, sem dinheiro nem para pôr gasolina no carro, nem carro eu tinha na época, foi nessa época que eu contei essa história do roubo do meu carro. Uhum. A gente acabou conseguindo desenvolver muitos produtos e lançar barras de cereais com empresas do mundo todo ali, sabe? Marcas grandes. Uhum. Uhum. Então foi muito importante. Depois eu vendi essa empresa e aí acabei virando sócio da Dauper, que era uma empresa pequena no Rio Grande do Sul, que já existia há uns 18, 19 anos. Uma empresa que tinha uma qualidade bacana, mas era uma empresa bem pequena lá no Rio Grande do Sul. E eu Uhum. via uma vontade e uma capacidade daquilo escalar. Certo. E achava que eu podia fazer essa diferença, como de fato eu acabei fazendo, e a gente aí cresceu de uma pequena empresa para a maior fábrica de cookies, granolas para terceirização no Brasil. Quando você entra na Dauper, a empresa já tinha o McDonald's como cliente? Sim, a empresa tinha Uhum. já quase 20 anos desde a fundação, Uhum. mas ela estava muito limitada ao que o antigo fundador podia fazer, né? Que era uma empresa em Canela, no Rio Grande do Sul, pequena, e Certo. tinha bons clientes, mas muito limitada. Então precisava de uma veia de inovação, de uma veia comercial, de uma energia para fazer o negócio acontecer. E eu acho que Uhum. aí, não só eu, né, mas eu e depois um time inteiro que a gente acabou colocando lá, a gente conseguiu aí sair de uma fábrica menor para a segunda, para a terceira, até que a gente teve aí uma fábrica muito bacana, com tecnologia super legal, e também produzindo cookies e barras de granola, ingredientes para Mondelez, Unilever, Nestlé, o McDonald's, Cacau Show, Copenhague, muitas marcas, a Oreo, muitas marcas grandes aí em vários países. E quanto tempo, então, foi teu ciclo de Dauper? Quase 13. Nada é muito rápido na vida também, né? Outra coisa que eu aprendi, né? Sem dúvida. Sucesso parece lindo contando aqui em 10 segundos, né? Mas na É. prática foram muitas dificuldades e de 2007, 2008 até Uhum. 2020, quando a gente vendeu a empresa. Uhum. Então, um ciclo aí de 12 anos, quase 13 12 anos. anos. Uhum. E em que momento você ganha uma bolsa em um sorteio, uma bolsa da Babson, né? Essa história é muito boa, eu queria que você contasse para gente. É. Eu fiz, assim, estudei em escola pública a minha vida toda, fiz a minha primeira faculdade com bolsa, e Uhum. sempre amei estudar, e sou muito curioso. E queria muito fazer uma faculdade internacional. Mas não Certo. tinha dinheiro para fazer, era um curso caríssimo, não só o deslocamento e tal, mas era um curso, uma universidade top, muito caro. E aí foi muito engraçado, porque eu sonhava muito com esse curso, e no dia que teve uma apresentação, né, sobre a universidade, eles falaram: Ó, a gente vai sortear uma bolsa. E eu, na época, namorava a Carol, né? Saí de casa, sei lá, às 8 horas da manhã, liguei para ela e falei assim: Ó, tô indo lá. Ela, mas você vai fazer o quê? Eu falei: vou lá, vou ganhar essa bolsa, eu quero estudar lá. E eu nunca tive sorte em nada na vida, eu brinco que eu não ganhava nem frango no bingo da igreja. Mas eu não sei se foi energia, ou se foi tanta vontade, ou o Papai do Céu ela olhou e falou: cara, deixa eu dar mais uma chance para ele aqui, ele está merecendo. Mas aí sortearam uma bolsa, e aí quando sortearam era o meu número, e aí eu consegui fazer uma pós-graduação no Babson, depois na Jiao Tong University, em Xangai, que também mudou a minha vida, porque era uma visão de empreendedorismo literalmente na prática, que é uma Uhum. coisa que tem muito no Brasil até hoje. Professores que são empreendedores em série, porque Uhum. ser empreendedor uma vez pode ser. Não acredito em sorte, tá? Mas pode ser que você estava no momento certo, preparado, tal, e deu certo. Agora, ser empreendedor duas, três, quatro, cinco vezes, que é o que a gente chama de empreendedores em série, aí tem alguma coisa diferente. E Uhum. lá em Babson, para você dar aula, você tinha que ser um empreendedor em série, você tinha que estar na sua segunda ou terceira empresa. Então, ter tido contato com o fundador, criador da Ben Jerry, do VisiCalc, que virou o Excel, cara, pessoas incríveis, que estavam lá ainda empreendendo e trabalhando e fazendo. Eu falava, nossa, que diferente, é isso que eu quero ser. Não é criar um negócio, eu quero ser Sei. empreendedor como opção de vida. Bacana. E aí você fica quanto tempo fora?
uns 2 meses, era um fast track, né? Então a gente tem uns Uhum, 2 meses e meio ali entre as duas. Um pouco mais, entendi. quase 3, na verdade, entre as duas, porque a China é um pouquinho mais. E o contexto do sorteio da bolsa, eles estavam oferecendo isso para alunos que tinham se graduado em várias faculdades e estavam apresentando o programa internacional. Era isso? É, era para os alunos que Uhum, estavam lá na GV que faziam eu já fazia um programa de MBA aqui, né, uhum. no Brasil, e era para todos os alunos dessa turma que podiam concorrer a essa bolsa internacional. E você foi sozinho ou tua esposa foi com você? Não, fui sozinho. Foi sozinho. Ah, que bacana. E aí, 2012, vocês começam o que hoje é a Biscoitê. Uhum. E eu tenho várias perguntas aí nesse momento, porque em 2012 você estava na Dauper, então Sim. você ficou na Dauper até 2020, até vocês venderem a empresa, e eu Uhum. li inclusive que o nome original da Biscoiteira era outro nome. Conta um pouco Sim. sobre esse momento de criação de um novo negócio, a inspiração, essa mudança de nome e os ciclos paralelos, né? Dauper e esse início de um novo negócio. Um grande desafio, né? A gente já tinha, né, lá, a gente já fazia milhões de cookies por mês para várias marcas. Eu tinha cliente em mais de 10 países. E a Milhões gente quantos? Só para ter uma ideia. Quantos milhões? Só para 100, mais ou menos uns 100 milhões de cookies por mês, 100 milhões para mês. unidades, né? Para Sim, várias marcas, desde Balduco, Nestlé, muitas certo. marcas, Kellogg's. Então, e mais do que produzir, eu já estava há sei lá, quase 20 anos, né? Talvez uns 17, 18 anos, nesse mercado de cookies, biscoitos, barras de granola, que são muito parecidos, né? Que é os snacks to go, que a gente chama, né? Sim, Seja para sim. prato ou indulgente, é relativamente parecida essa categoria. Categoria que cresce muito no Brasil. Então eu viajava muito, né, para o mundo todo e via que o mercado do Brasil era um mercado muito grande, mas muito básico. Que biscoito aqui era consumido por 99,6% das pessoas, com uma frequência de 6 vezes por semana, Uhum, é, e não tinha nenhum motivo de serem biscoitos com. Não é falta de qualidade técnica, né? Mas falta sofisticação. Não tinha uhum. motivo de você não terem biscoitos premiums aqui no Brasil. Sim. E o grande motivo é, na verdade, que poucas empresas, tinham uma fatia muito grande de mercado. Então, com isso, né, eu vi que o brasileiro estava cada vez mais sofisticando seu paladar, restaurantes, cafés, bebidas. E por que não fazer isso em biscoitos? Os biscoitos já eram algo muito, muito consumido fora, Uhum, e algo que dava para ser presente em vários lugares, já era presente em vários lugares do mundo. Na verdade, biscoito começou na época dos faraós, há milhares de anos atrás, como presente. Biscoito nasce assim. ah, E é? depois é, biscoito nasceu como presente para os faraós, depois foi presente para os reis, imperadores, porque era um produto muito nobre. E aí, Uhum, quando a gente viu isso, a gente falou, pô, a gente quer resgatar essa essência. E quando uhum, você vai para a Europa, para a França, mesmo para Hong Kong, Ásia, tem muitas marcas interessantes que fazem já um trabalho parecido. uhum, Por que não no Brasil? E aí, quando a gente olhava para o Brasil, a gente via que o mercado de chocolate tinha feito uma coisa parecida e já tinha um uhum, negócio gigantesco, né? Você pega Cacau Show e Copenhagen juntas, já faturam mais de 6 bilhões de reais por ano. E o mercado uhum, de chocolate é metade do mercado de biscoito. E eu uhum, falava, pô, por que não? É, então tinha uma ideia muito bacana, mas muito difícil, porque ninguém nunca tinha feito. certo. Então, eu tinha o know-how de produção lá, porque a gente já fazia isso, mas de 2012 a 2017, que a gente colocou essa ideia para rodar, tinha um outro nome, era uma loja pequenininha, tal, mas com outro nome, mas com um conceito parecido, Como é que era o outro nome? chamava Dalpro Biscoiteria. Era um nome Aham. bem original. Porque a gente dizia, cara, a gente é líder nisso aqui, a gente conhece, vamos fazer, o nome é incrível, tal. E até E aí, então a Dauper estava só no B2B e aí experimentou ali o B2C, é isso? exato. E a gente falou, Uhum. poxa, a gente já faz isso, vai ser fácil. Um grande engano. Hum. Porque
apesar de ser produtos na mesma categoria, criar marca não tem nada a ver com fazer terceirização. Criar experiência, muito menos. E aí, quando você começa a ir para uma área de experiência, você tem que ter muito mais do que crença no teu business plan, porque não tinha um business plan estruturado, até porque não tinha nem benchmark para a gente ir atrás no mundo, né? Não existe nenhuma rede. Hoje a Biscoitê poderia ser a maior rede de biscoitos para presente do mundo, porque não tem nenhuma rede no Brasil, no mundo, que tem mais do que 30 lojas. Então, e a gente queria misturar cookies feitos na hora, com uma cafeteria de altíssima qualidade, com chás exclusivos, que é uma linha que chama Biscoiti, com presentes muito fortes na sazonalidade, ou seja, um modelo que não existia. Super complexo, porque são centenas de produtos que têm que ser lançados para que isso pare de pé, mas isso eu entendia. Lançar produto era a minha praia. Por 20 anos, 23 anos, eu lancei mais de 600 produtos no Brasil. Então, falei, pô, isso eu sei fazer. Mas eu não entendia nada da experiência. Então, de 2012 a 2017, foi esse teste, esse trial, ainda dentro de Dauper. Em 2017, o conselho toma a decisão de vender tudo que era B2C. Até então, lá na Dauper, a gente já tinha feito uma captação de um fundo, que é a Nova Capital, do Jorge Paulo Leme, do Marcel Teles. A gente já tinha conselho, a gente já tinha estruturado a empresa. E aí o conselho falou, olha, não dá para fazer bem tudo. Ou a gente faz B2B ou a gente faz B2C. E aí, como eu acreditava demais no B2C, eu falei, então eu quero comprar esse negócio. Eu fiz uma opção de compra e comprei esse business, que era essa biscoiteria. Mas depois que eu comprei, eu vi que o nome que eu achava legal não era tão legal. Que os produtos que estavam lá não eram os melhores produtos que a gente podia ter. Naquele momento, quantas lojas vocês tinham? Duas lojas. Era bem pequenininho. 2 quiosques, na verdade, né? E que um deles vendia bem e o outro só dava prejuízo. Então, assim, quando eu resolvi fazer esse negócio, e aí a Carol vem também se juntar a esse empreendimento com uma visão muito forte de marketing, de experiência, a gente tomou uma decisão muito difícil, que era fazer um write-off, ou seja, jogar fora absolutamente tudo que a gente ficou meses negociando, contratos super complexos de uso exclusivo de marca, um investimento que a gente fez para poder comprar isso, e depois a gente viu que a gente não valia nada. Por quê? Porque no fundo não tinha uma experiência de cliente encantadora. E aí é que nasce, como a gente fala na Biscoitê até hoje, que é o encantamento. Então a gente resolveu jogar tudo fora, refazer todos os produtos, todos os uniformes, todas as embalagens, a marca, a música, pensar em cada detalhe para criar uma loja que tivesse uma experiência incrível de venda. E aí, quando a gente reinaugura essa loja em 2017, julho de 2017, as vendas triplicam, quadriplicam, e as pessoas no mesmo shopping não conseguem associar que era aquele outro negócio. Fala, não, a gente era aquela outra lojinha que estava lá embaixo. Eu falo, não, isso aqui é diferente. Então, assim, também foi um outro engano. A gente achou que a gente ia aproveitar isso e, na prática, não aproveitamos nada. Muito boa história, Raul. E interessante porque, de novo, eu escutando você, eu percebo a humildade e a resiliência como ingredientes aí, né, desse reconhecimento. Puxa, a gente comprou 5 anos com uma marca, não, vamos jogar fora e vamos ter que fazer um novo começo, um recomeço, né? Não é fácil, mas eu acho que, assim, um empreendedor que não tem essa flexibilidade não consegue seguir. Porque eu, inclusive, em Babson, tive aula até com uma professora chamada Saras, e ela tem uma teoria que chama Effectuation, que é muito interessante, porque é uma teoria, ela foi estudar os empreendedores de vários países e descobriu que a maioria dos empreendedores não tinham um business plan estruturado. E que começaram o negócio com o caminho A e terminaram no D. Então, é algo que, assim... e aí depois até desenvolveu uma teoria do pensamento gerencial e do pensamento empreendedor, que ele é completamente diferente, porque se você tem um pensamento gerencial, você acaba tendo
tentando mitigar todos os problemas e ficando com alvo fixo. Se você tem um alvo fixo, você perde as oportunidades de ser melhor. Então, isso, eu adorei conhecer essa teoria, porque na prática eu sou um empreendedor raiz, né? Eu empreendi por necessidade minha vida toda. Hoje eu empreendo por opção, mas eu empreendi por causa de dinheiro. E hoje eu vejo que essa característica, que só um parênteses, que ela vem da minha infância humilde, da favela, da necessidade de precisar dos outros, da necessidade de resiliência, de faltar, às vezes, o dinheiro para pagar a conta no final do mês, de comprar. Eu não tinha dinheiro para comprar o hot dog no intervalo da faculdade. Mas isso não me fazia ser pior ou ficar triste. Eu falava, tudo bem, eu estou feliz de estar aqui. Então, tá feliz com o que você tem e também ter esse jogo de cintura ajuda. E quando você tem uma infância mais difícil, você já tem isso no seu DNA, entendeu? Te ouvindo, eu me lembrei da Quinta Disciplina, aquele livro do Peter Senge, que ele fala que mais de 70% dos negócios de empreendedores não se tornaram a ideia original porque eles foram sendo adaptados, seja porque o mercado reagiu, seja porque o próprio empreendedor foi se moldando a reações daquilo que ele estava vivendo, né? Exato. E outra coisa é o risco que se tem da falácia dos custos incorridos, né? Tem um viés inconsciente que é o empreendedor que ele se apega tanto àquilo que ele não consegue mais ser imparcial para trazer senso crítico para a sua ideia. Então, muito bacana você trazer... Pega na ideia, no que ele colocou dinheiro. Isso, exatamente. Eu acho que isso, no fundo, tem muito a ver com a nossa humildade, né? De você falar, cara, assim, fiz isso, achei que era certo naquele momento, não é mais, tudo bem. Não vou ficar, eu falo aqui com o time todo dia. A gente é uma empresa de inovação, né? Porque o Biscoiteiro lança muito produto. Sei. Eu falo, se me pegar nos erros que eu fiz, eu não faço mais nada. Agora, se eu corrigir rápido os erros, aprender com eles e falar, sem ficar me martirizando, me culpando, eu consigo seguir. Porque senão eu não consigo nem vir trabalhar de tanta coisa que eu já fiz errada. E tem um desafio muito grande, por exemplo, quando você pensa em negócios que estão indo muito bem e que são adquiridos ou parte deles é comprada. Você acabou de mencionar, por exemplo, Copenhagen, Nestlé, né? O desafio de manutenção daquela essência. Saindo do segmento de alimentos, me lembro do case da Zappos, que era um retailer assim, super forte na parte de customer service nos Estados Unidos, que foi comprado pela Amazon. Então você tem um desafio cultural de manter aquele ativo do mindset empreendedor, fazendo parte de um negócio muito maior. Enfim, aqui eu estou derivando um pouquinho, mas... Dá para a gente fazer um outro podcast sobre isso, porque assim, eu invisto hoje em alguns fundos e estou no conselho de algumas empresas, e eu costumo dizer que assim, talvez esse desafio seja quase intransponível, tá? Porque na prática, o senso empreendedor é uma cultura que você tem ou você não tem. Implantar ela depois da empresa estar muito grande necessitaria uma bold decision, sabe? Você teria que ser muito audacioso para você falar, tá bom, quem não tem eu não consigo mudar. Eu falo até na Biscoiteiro, eu contrato as pessoas pelo que elas são, pelos valores dela. A parte técnica eu consigo ensinar. Quando você entra numa empresa grande ou você faz um M&A, você tem coisas boas nas duas empresas. Não é que é ruim essa cultura ou boa. É que quando você faz um merge das duas e fala, não, agora eu vou fazer com que a do A vá para o B, não existe isso. Na verdade, vai virar um misto entre as duas, que pode ser bom ou ruim, mas só não vai ser aquilo que você planejou. Pode ser A ou B, mas vai ser um C meio. Então, ou seja, esse eu acho que é um grande desafio, porque você tem que tomar decisões rápido, você precisa ter um senso de dono, e quando você vai para uma corporação, você tem processos e métodos criados para manter a corporação como ela está. Eu tive uma vez com o CEO de uma empresa gigantesca, a maior empresa de alimentos do mundo, nos Estados Unidos, ele tocava 70 países, tá? Ele me falou, Raul, eu adorei essa frase, ele falou, Raul, a gente é uma Ferrari a 280 km por hora numa autopista. Eu sei
que tem esses mercados menores de inovação, de orgânico, de Uhum. saudável. Eu enxergo isso. Mas se eu olhar para o lado, eu bato o carro. Uhum. Então, ou seja, eu não consigo fazer o meu time que está aqui fazendo isso, fazer isso. Então, para olhar para esses mercados que vão disruptar o meu próprio mercado, eu preciso ter um time completamente à parte, com uma nova cultura. Porque Uhum. esta cultura também super empreendedora, de autonomia, sem processo, sem hierarquia, de uma anarquia quase, ela também não funciona para um negócio de 70 bilhões de dólares. Então, Uhum. ter essa consciência, essa humildade para falar, tá, eu não consigo ser um gigante mega inovador, porque eu vou perder alguma coisa. Ou eu tenho processo, ou eu tenho autonomia. Dá para ter algo Uhum. entre os dois? Dá, mas você nunca vai estar nem de um lado nem de outro, né? Sim, sim, concordo plenamente. Você usou a palavra bold ali atrás e eu tenho curiosidade de saber aonde você aprendeu inglês, em que momento da sua vida, tendo estudado em escola pública, dentro dessa origem humilde, você começa a estudar e se dedicar a aprender a língua inglesa. Sim. Desde pequeno eu sempre tive o sonho, meu sonho era fazer intercâmbio. Eu não tinha a Certo. menor, mas eu não tinha a menor chance de fazer intercâmbio, porque eu não tinha dinheiro para nada, né? Então, mas eu tinha um sonho. É. Então, desde o começo eu estudava muito, eu estudava em casa. A minha mãe, nós éramos em três, né? E ela juntou os três e falou: "Ó, posso pagar um curso de inglês." Os meus irmãos preferiam jogar bola no sábado e eu falava: "Eu quero." Então, eu estudava inglês de manhã e fazia programação de computação à tarde. Você era o mais velho? Eu era do meio. O do meio. Eu também sou filho do meio. Uhum. Dizem que o do Uhum. meio, até vi uma teoria agora, né, que os dos meios são mais empreendedores, porque a gente não tem nem não é nem o primogênito e nem tem o charme do último. Então a gente está ferrado, Uhum. meu, tem que destacar, né? Talvez Tem que seja se verdade, virar, né? tem Uhum. que se virar. Mas eu sempre gostei muito de estudar, principalmente línguas, que eu achava que abria a minha cabeça. E Sei. aí, quando eu aprendi inglês, eu comecei a estudar em inglês. Então, eu diria que se eu não tivesse inglês, eu não estaria aqui onde eu estou. Porque a Sim. primeira vez que eu tive a chance de viajar internacional, eu fui porque o meu chefe na época não falava inglês. E ele falou: "Você Uhum. fala inglês? Então vamos." Então, se eu não falasse, talvez eu não teria ido. Tudo teria sido diferente. Uhum. Uhum. Muito bom. E amor é um dos valores da Biscoitê. Conta um pouquinho para a gente sobre a história de um grande investidor que queria investir na Biscoitê e que não tinha aprovado os produtos e que relação essa história tem com a importância de amor como um valor e a importância do propósito da Biscoitê. Eu vou começar pelo propósito, porque ele é a base de tudo para a gente. Quando a gente criou a Biscoitê já era a minha quinta empresa, né? Então eu já tinha feito algumas coisas, tinha saído, eu diria que, da linha de pobreza para conquistar financeiramente tudo que eu precisava para ser feliz, para ter uma vida razoável. Uhum. E quando a gente vendeu a empresa, a gente falou: poxa, por que empreender de novo, né? Sabe, eu e a Carol, por que colocar todo o nosso dinheiro de novo em risco, nossa reputação, nossa vida, 13, 14 horas por dia de trabalho, só para fazer mais uma empresa e ganhar mais dinheiro? Não fazia muito sentido para a gente fazer isso. Até que eu me dei conta, porque eu já fazia até parte da Endeavor há muito tempo, e via Uhum. muito como o empreendedorismo pode ser um motor de inclusão social. Até que um dia me caiu a ficha e eu defini o meu propósito pessoal, que Uhum. fomentar o empreendedorismo como uma forma de inclusão social permanente. Uhum. Quando eu defini esse meu propósito, eu falei: legal, a gente pode empreender fazendo a vida das pessoas melhor. E como isso? Criando uma empresa que o seu principal propósito como é o da Biscoite hoje, transformar a vida das pessoas através de momentos, biscoitos e presentes feitos com amor. Certo. E para definir esse propósito, ele tem uma conexão muito forte comigo e com a Carol, que fomos quem começamos esse negócio. Uhum. E isso faz com que desde o início a gente fale: ok, a gente precisa ter lucro, a gente precisa crescer, a gente precisa ter uma margem bruta incrível, a gente precisa ter rentabilidade, a gente precisa ser eficaz, mas a gente não precisa fazer isso sobre as pessoas, a gente precisa fazer isso com as pessoas.
E aí o valor, a gente cria os nossos 3 valores, né? Que são pessoas, amor e empreendedorismo. Pessoas, porque, como eu falei, a gente contrata pessoas pelo que elas são, os valores que elas trazem de casa e treinam o que elas não sabem. Então, hoje, meus principais multiplicadores são pessoas que não sabiam dar treinamento, que não sabiam falar. Muitas delas começaram comigo lavando xícara, não sabiam nem falar quando chegaram aqui. E hoje estão abrindo lojas no Brasil inteiro e treinando de dentro para fora. Então, a gente contrata as pessoas pelo que elas são e treina o que elas não sabem. Amor, porque empreender é muito duro. Se você acha que você vai empreender para ganhar dinheiro, esquece. Vai fazer outra coisa, porque você vai levar dezenas de anos para ganhar dinheiro de verdade. Você vai desistir na metade do caminho. Porque assim que você ganha dinheiro, você vai colocar de novo o seu patrimônio em jogo de novo para crescer, para abrir uma filial nos Estados Unidos, não tem fim isso. Empreender é um jogo infinito. Então, você precisa amar o que você faz, senão você não vai suportar. E quando você ama, você faz de uma forma um pouco mais leve, porque aquilo é um propósito de vida. E o terceiro valor, que é empreendedorismo, é porque a minha vida mudou por causa do empreendedorismo. Eu saí lá da favela e fui sócio dos principais investidores do Brasil, do mundo. Então eu tive acesso a lugares que hoje eu falo, nossa, ninguém imagina que eu sairia lá para estar aqui. Ou estar aqui conversando com você hoje, que é um baita orgulho. Então ninguém imaginaria isso. Então o empreendedorismo me ajudou a fazer isso. O que eu quero é que a Biscoiteira seja uma plataforma para as pessoas poderem empreender. Então, esses valores são muito bonitos quando a gente fala. Mas na prática, há 10 anos atrás, era motivo de piada. Porque eu recebia gente aqui que queria investir, que teve um caso, que esse caso você comentou, o cara veio com 5 milhões de reais, ele queria abrir X biscoitês, mas ele falou, não, eu só quero saber sobre o retorno de investimento, eu só quero saber como é que eu faço, por que não pode pagar menos para as pessoas, por que tem que pagar o vale alimentação e vale refeição se a lei não disse que são 6 horas? Um mindset que eu falei, peraí, eu não estou empreendendo de novo para fazer isso. Se você não gosta de servir as pessoas, se você não gosta de biscoitos, se você não gosta... Desculpa, cara, biscoiteiro não é para você. E foi muito importante eu ter recebido isso, eu ter falado desse não no começo da empresa. E ele, de fato, não tinha aprovado os biscoitos. Ele disse que ele não gostava de biscoito, que ele não queria comer. Aí ele falou, não, a minha esposa é que vai ser a franqueada. Eu falei, ok, esse é um detalhe importante, né? Não, cara, e assim, de novo, não tem como você fazer algo que você não goste, que você não ame. Se você não gosta de biscoito, eu respeito e tudo bem. Mas vai empreender no que você gosta. Eu gosto de sapato, eu gosto de pessoa, eu gosto de inglês. Então vai fazer não dá para você fazer algo que você não gosta, cara, porque você não vai fazer bem. Simplesmente assim, você não vai dar certo. Então ele não gostar de biscoito e não gostar de gente. Então, cara, ferrou. Muito boa essa história, muito boa. Eu acho que é muito impactante ouvir, porque a gente às vezes vê nas redes sociais, lê nos livros, mas a riqueza com que você traz e ao mesmo tempo os seus valores sendo postos à prova, né, Raul? Porque naquele momento do início, o cara com um cheque gordo que poderia fazer com que o teu negócio saltasse. Seria e você incrível, de fato estava na pandemia, foi 2020, isso a gente estava quebrado, porque a pandemia a gente literalmente quebrou. Eu saí de 2019, julho de 19, quando eu saí do executivo da Dalper, a gente vendeu em 20, tá? Mas do julho de 2000 eu saí de lá, nós tínhamos 3 lojas, 3 biscoitês. Eu abri 15 em 5 meses, então eu tinha 18 em dezembro, planejando a Páscoa, que era onde a gente ia ganhar dinheiro. Eu coloquei todo o meu dinheiro lá, me alavanquei muito, e aí eu abasteci as lojas no dia 16 e fechei no dia 18. Não vendi nada, não tive transformação digital, não teve nada, eu perdi tudo, eu literalmente quebrei ali. E neste ano que a gente estava literalmente quebrado, eu falei não para um cheque de 5 milhões de reais, que mudaria com certeza a minha vida financeira, mas me afastaria do meu propósito. Hoje, eu não teria orgulho de contar essa história. E eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida. E o que você aprendeu naquele momento
aonde você estoca as lojas, está se preparando para uma super Páscoa, né, querendo dar um salto triplo carpado, e de repente você se vê diante, assim como o mundo todo, de um mega tsunami. Quais foram os teus aprendizados como pessoa e como empreendedor? Olha, foi tão difícil na minha vida que sabe, estamos falando tantas coisas, mas assim, eu diria que o que me salvou ali foi mais um momento de dificuldade, né? O meu pai é alcoólatra e desde os 17 anos de idade dele ele é alcoólatra, eu convivo com isso a minha vida toda. Internei ele 16 vezes e aprendi a oração do alcoólatra, que é basicamente só por hoje. E o que isso tem a ver com tudo isso? Mas na pandemia, o que me trouxe essa oração não foi o alcoolismo do meu pai, foi a filosofia estoica que eu fui estudar sobre algo que me trazia um pouco de paz. E o estoicismo me trazia um pouco desse paz, de eu não me preocupar com aquilo que eu não podia controlar, de eu focar naquilo que eu posso controlar e de eu ter sabedoria para discernir uma coisa da outra. Que é aquela oração de Santo Agostinho, né? É a oração de Santo Agostinho, é a oração do alcoólatra e é a base do estoicismo. Não por acaso, essa sabedoria está há milhares de anos ali, e às vezes a gente se esquece disso, né? Que a gente precisa ser feliz com o que a gente tem. Felicidade é uma coisa que vem de dentro para fora. Quando você está num momento muito difícil, se você entra num looping ruim, você não sai. E eu estava na pandemia com tudo isso que aconteceu. A Carol estava grávida do meu segundo filho, uma gravidez de risco. Então, tudo acontecendo, sabe? Se a gente entra num looping de olhar o lado negativo, você não sai nunca mais. Aí é depressão, é um monte de coisa ruim. Agora, se você entra num looping, que foi o que eu fiz, que na pandemia eu também tive muita sorte de, nos momentos mais tristes da minha vida, eu estava trancado no quarto lá, porque eu não podia dividir nem com a Carol, porque ela estava num momento também super difícil, gerando ali o nosso filho, super difícil. Eu recebo uma ligação de uma pessoa que eu demiti e que eu não consegui pagar o salário dela, porque eu não tinha o dinheiro. Prometi pagar, mas na época eu falei, olha, eu vou te dar, sei lá, o valor era X, eu falei, eu te dou 0x aqui e daqui a pouco eu te pago o resto. E aí essa pessoa me liga e fala, olha, eu amo trabalhar com vocês, eu amo trabalhar na Biscoiteira, uma empresa diferente, e eu coloco aqui o meu carro, o meu marido para ajudar e o meu trabalho todo para ajudar, você não pagar nada. Quando eu vi isso, e aí depois recebi outra e outra ligação, eu falei, puxa, acho que a gente criou um negócio diferente. As pessoas não estão aqui pelo dinheiro. E mesmo eu tendo que fazer uma coisa muito ruim, que era demitir as pessoas, no momento estava todo mundo falando que não estava demitindo. Todo mundo era a estrela, né? Que tinha caixa infinito e só protegia as pessoas e fazer, cara, eu me via numa bad grande, sabe? Eu falava, cara, não tenho como fazer isso. Se eu fizer isso aí, eu quebro mais ainda. E aí ter a ligação dos meus colaboradores simples de loja, que ganham ali um salário de varejo, né? Eu falei, a gente tem um negócio incrível e a gente não vai desistir. E eu não dei tem minha preço. palavra para as pessoas e eu vou seguir até o final. Então, assim, são momentos de turning points mesmo. Muito linda a história, viu? Muito mesmo, porque eu acho que aí a gente começa a compreender o que é tentar viver esse valor amor, o valor pessoas e o valor empreendedorismo. Porque é fácil colocar isso na parede. O desafio num momento difícil como esse, né, Raul, você ser fiel a esses valores. E vamos lembrar que na pandemia, a minha empresa, né, a Dauper, estava voando, porque ela fazia marca própria. E sim. aí o conselho, né, o fundo, tal, pô, você volta, tal. E eu falei, não. Eu prometi para essas pessoas, aqui não eram muitas ainda, mas iam ser umas 40 pessoas, as pessoas acreditaram em mim. Eu não posso agora sair e voltar para o meu Olimpo lá, lindão, e deixar todo mundo aqui, cara. Não é justo. Então, esses momentos que a gente coloca em prova os valores. E sabe que tem uma coisa que eu faço até hoje, e eu estou em alguns conselhos hoje,
E eu falo que eu tenho poucas contribuições nos conselhos, né? Porque normalmente no conselho tem tantas pessoas geniais, né? Mas a minha é sempre a mesma. Eu digo assim, os valores, né, e o nosso propósito é algo que eu abro todas as reuniões aqui na Biscoiteria falando sobre eles. Porque a todo momento eu vou ser tentado para fazer alguma coisa diferente. Porque nós somos seres humanos, e podemos acertar e podemos errar. Só que por eu falar tanto desses valores, por eu escrever isso em todos os lugares que eu vou, por eu colocar isso em todas as minhas palestras, por eu colocar isso em todas as apresentações aqui, todas as pessoas têm esses valores hoje. E várias vezes que eu tomo uma decisão que não estão de acordo com nossos valores, as pessoas vêm para minha sala e falam: você disse que esses são os propósitos, que esse é o nosso propósito, que esse é o nosso valor, e isso aqui não tem a ver com isso. Então vamos repensar. Eu falo: poxa, você tem razão. Vamos repensar. O que a gente tem que fazer? Então, assim, não acredito que ninguém consiga ter valores diferentes do ganhar dinheiro a qualquer custo, tal, que é o que a gente vê já há 100 anos ali, desde Ford, ali de eficiência, economia, ganhar mais dinheiro, tal, sem as pessoas se perguntarem o porquê. As pessoas não se perguntam por que elas querem ganhar mais dinheiro, ou por que a empresa tem que ganhar mais dinheiro, ou por que tem que fazer uma melhor alocação de recursos. Às vezes ela está destruindo o valor no longo prazo, que é comum. É só ver o Fortune 500, as 500 maiores empresas do mundo há 20 anos atrás, há 50 anos atrás e hoje. Uma coisa está errada, as empresas não estão durando mais do que 100 anos. Então, tem alguma coisa errada. Então, ou seja, é destruir valor no longo prazo para fazer caixa no curto prazo. Essa distinção de caixa e valor foi algo que eu aprendi cedo na minha vida e que hoje eu levo. Eu não quero... Caixa, para mim, é a gasolina que a gente precisa ter para fazer a empresa andar. É super importante o CEO estar de olho no caixa. Agora, gerar valor é diferente de gerar caixa. Gerar valor é qual é a marca. Por exemplo, Biscoitê, estou construindo uma marca em um segmento que não existe. Eu consumo muito caixa para fazer isso. Mas quando eu olho a quantidade de valor que eu gero, o valor agregado que eu tenho, a fidelidade que meus clientes têm, a relação emocional que eles têm com a marca, é um valor que nenhuma outra marca de biscoito tem. Quanto vale isso? Muito mais do que o caixa que eu poderia ter gerado se eu economizasse nas pessoas, ou no preço, ou onde for. Então, a minha contribuição sempre que eu vou para o conselho, eu falo: gente, valores é algo que a gente precisa repetir todas as horas e propósito também. Porque a gente vai escorregar. E quando a gente escorregar, a gente tem que ter a humildade para deixar as pessoas nos colocarem no lugar, porque aí nós vamos ser desnecessários na operação. Porque o time é que faz. As pessoas não trabalham pelo Raul. Tem mais de 500 pessoas. As pessoas trabalham pelo Cleiton, pela Jéssica, pela Priscila, pela Aline. E elas é que têm que ter esse valor. Porque se elas não tiverem, elas vão tomar decisões erradas que eu posso não me orgulhar. Então, desculpa a minha longa resposta aqui, mas me empolguei com isso. Não, e eu acho que o crescimento ele acaba sendo um grande desafio nesse sentido, que à medida que você traz novas pessoas, você pode trazer novas mentalidades, e talvez você não consiga participar, né, como empreendedor e um dos donos da ideia original, junto com a Carol, daquilo que vocês pensavam. Então tem um desafio muito grande em trazer as pessoas certas. Concorda? Concordo. E eu só reflito muito que se eu montar o primeiro nível, o segundo nível, as minhas primeiras pessoas com esse valor de dentro para fora, talvez elas sejam melhores do que eu para trazer as outras pessoas. E aí eu venho num outra filosofia aqui, né, que eu falo, já é difícil empreender. Se a gente coloca a capa de herói e acha que tudo a gente precisa fazer, a gente nunca vai ter uma empresa grande. A empresa vai estar sempre do nosso tamanho. E pode ser 1 bilhão de reais, 10 bilhões de reais ou 1 milhão de reais. Agora, quando você consegue transcender isso através dos valores, do propósito, que eu falo para o meu time aqui, que é só as 4 linhas. Eu não quero saber direito o que vocês vão fazer aqui dentro. Eu só quero dar os boundaries de onde você pode ir e onde você não pode ir. Sim. E aí você toma a decisão como você achar que tem que tomar. Porque eu preciso encantar o cliente.
e eu preciso ter pessoas, amor e empreendedorismo. Cara, no meio aqui, pode ser criativo, desde que eu esteja encantando o cliente, esteja cuidando das minhas pessoas. Então, será que não é um mito ou um preconceito que a gente tenha que estar à frente para ter as melhores pessoas? Será que isso é uma limitação do nosso próprio modelo de colocar que a meta dos executivos eu vou dar um exemplo do conceito. Meta do executivo qual que é? Faturamento bruto, EBITDA, geração de caixa. Cara, como é que você quer que esse cara fale de amor, que esse cara cuide das pessoas, se a meta dele é gerar caixa? De novo, não é que não tenha que ter, é que a reunião de conselho deveria começar com essa discussão de propósito, alinhamento de longo prazo, e aí depois ir para os táticos, que é estratégico e tático. Agora, você está também em vários conselhos. Qual é a reunião que começa assim? São poucas. Eu te ouvindo, eu me lembro daquela frase do Herb Calloway, que foi durante muitos anos CEO da Southwest, né? Airlines, que é low fare, low cost, a única de sucesso efetivo nos Estados Unidos ao longo do tempo. E ele dizia, we hire attitudes. A gente contrata atitudes. E aí veja que tem muito a ver com isso que você está falando. Agora, deixa eu pegar o gancho de conselho. Você falou que está atuando em conselhos de outras empresas. Empresas que você pode comentar um pouco sobre quais empresas, se você é investidor, como é que é esse papel aí como conselheiro? Algo que veio assim, eu diria que nem planejado, né? Porque eu não estava no mercado indo atrás de conselho, nem me achava até apto a fazer isso, né? Eu não achava que eu estava pronto, mas veio através de empresas que a gente investe ou via fundo, ou de convites de empresas que têm, por exemplo, tecnologia e o viés de produto como principal negócio. E o meu papel lá é sempre esse papel do empreendedor, que ele é menos provocativo do ponto de vista filosófico, tá? Porque o que eu sinto é que muitas vezes, e aí não me entenda mal, tá? Os conselheiros estão me ouvindo, não me entendam mal, tá? E eu vou me dar o luxo de falar besteira aqui, porque como eu não fiz ainda o BGC, eu não tenho a técnica, eu posso falar um pouco de besteira aqui. Eu acho que muitas vezes o conselho traz questionamentos e perguntas e gera inquietações no nível executivo quase impossíveis de serem respondidas. E o meu papel prático ali ok, eu sei que para a gente fazer um investimento numa nova fábrica, por exemplo, que a gente precisa saber se tem mercado, que a gente precisa saber quanto a gente vai gastar, que a gente sabe onde é que ela está, que a gente já traz incentivo fiscal. Eu entendo isso. Mas vocês de verdade acreditam que uma fábrica que vai levar 4 anos para ficar pronta, e é possível que eu controle todas essas variáveis, traga um BP tão estruturado, e aí amarre tudo isso? E por que a minha provocação? Os conselhos, na maior parte das vezes, não se dão conta de que o nível executivo está trabalhando para fazer apresentações para o conselho, para mitigar o risco deles como executivo, porque é o incentivo que ele tem. Mas em gerar valor, em tomar os riscos que às vezes precisam ser tomados para o negócio acontecer. Porque, de novo, nesse meu exemplo da fábrica, a gente precisa fazer um BP simples, rápido, profundo, para obviamente não fazer investimento errado. Mas tem muitas coisas que a gente não controla e que aí o pensamento empreendedor dos executivos ou do conselho ou dos principais acionistas deve ter um papel importante na decisão. Porque foi assim que a empresa foi criada. E às vezes, quando ela vai para esse nível de governança, onde quase ninguém decide, ou todo mundo decide junto, está todo mundo mitigando o risco. E isso é um problema para que as coisas andem e para que as pessoas consigam tomar decisões rápidas. Eu falo muito nas minhas aulas do IBGC, Raul, sobre o cabo de guerra entre o compliance e a inovação. Porque a verdade é que a governança precisa ser ambidestra. Ela precisa olhar para essas duas frentes e de uma forma realista. Então, estou contigo, sabe, em relação a isso, em relação a
as eventuais fábricas de PowerPoints para as apresentações de conselho. Já ouvi de... Exemplo real, cara. Quem é o conselheiro que assinaria um compliance para fazer uma empresa que estaria fora da lei, como o Uber era quando começou? Quem é o conselheiro que tomaria essa decisão? Ninguém. Quem é? Vou pegar o exemplo do Brasil, o Boozer, né? Que também conheci a história deles lá. Cara, começa a fazer um business que em tese é legal, porque não tem a linha de ônibus. Cara, eu não vou entrar no mérito do negócio, não, tá? Mas assim, se tivesse um investidor profissional, se tivesse um conselho, essa empresa não teria nascido. O Uber não teria nascido. Aí a gente pode falar sobre outras vertentes. Tem um livro maravilhoso chamado A Batalha pelo Uber, de um repórter, que até virou uma série, a história do TK, né, que é o cofundador do Uber. Eu conheço bem essa história, porque eu assisti a série, daí li o livro e falo muito sobre esse case. Mas é que daí tem o perfil do conselheiro que normalmente representa o fundo que tem interesse no sucesso daquela tese. Sim. Que é um tipo de atuação de conselho, em conselho. Sim. E aí você tem outros perfis, mas eu vou pegar o gancho nessa... não, mas eu acho que é uma história muito interessante e é bacana ouvir a tua perspectiva. Hoje a Biscoitê... A Biscoitê foi algo rejeitado pelo meu conselho. Na época a gente era líder em produção de cookies e o conselho achou que ia ser uma distração fazer algo pequeno. Hoje a gente é maior do que a empresa anterior. Certo, então. A Biscoitê hoje tem você e a Carol como sócios e vocês têm 2 outros sócios, salvo engano, o diretor comercial e o CFO, que estão na operação com vocês, que são sócios, né? Como é que você vê o contraste, a palavra que me vem à cabeça, da vivência dos valores que eu ouvindo você, eu vejo o walk the talk, sabe? Pessoas, amor, empreendedorismo, a preocupação com essa essência, né? Com o crescimento sustentável que a gente chama de desenvolvimento. Alexandre de Micheli, que é professor do IBGC, ele fala muito sobre esse desafio de você desenvolver e não somente crescer. Mas o que é hoje a Biscoitê, esses valores, esse propósito, versus a vivência que você teve com investidores como Jorge Paulo Lemann e Grupo 3G em relação ao que aconteceu com Americanas. Olha, complexo, né? Porque na prática você tem... Eu vou falar do nosso investimento lá, tá? Foi muito bom ter sido investido pelo Nova Capital e ter, assim, conhecido o Jorge, Marcel Caio, eles eram ídolos para mim. E eu não quero entrar no mérito aqui do que aconteceu lá em Lhasa, porque eu não conheço, não sei. Mas, assim, o grande problema para mim de fundos e de investidores é o alinhamento do empreendedor tem que ser perfeito com o alinhamento do fundo. Só que, por essência, ele já não é. Porque um fundo tem um timing para entrar e para sair, por essência. Ele tem que, entre 7 e 10 anos, ele precisa desinvestir. É óbvio, eu estou falando de private equity aqui, tá? Então, e quando o empreendedor recebe o fundo, ele também entende pouco que se ele vender um minoritário, ele fez uma venda futura. Porque em algum momento ele vai ter que vender ou entregar a empresa dele. Às vezes ele não está preparado para isso. Ele acha que vai resolver de uma outra forma. Então, acho que assim, eu sempre digo, receber e ter sócios financeiros é muito importante. Te dá uma disciplina para que você entregue para o conselho, para que você seja auditado, para que você crie uma empresa fazendo o caminho, às vezes, um pouco mais longo para o lucro, mas que te seja sustentável, sem fazer atalhos. Só que, para que isso dê certo, os times têm que estar muito alinhados. Então, para mim, o maior problema não é o investidor ser o Jorge Paulo ou qualquer outro fundo. Todo fundo é bom e ruim se você sabe usá-lo da melhor forma e se o fundo também consegue te usar para ter a melhor retorno. Um fundo, a menos que o fundo tenha um viés
de impacto, que hoje tem muitos que tem, graças a Deus tem muitos que tem, ele quer o melhor retorno sobre investimento. Por isso que eu aqui na Biscoitê não tenho fundo. Porque eu falo, cara, peraí, eu vou tomar decisões aqui que talvez machuquem o meu EBITDA de curto prazo, porque eu não estou preocupado se eu vou ter 1 ou 2 pontos a mais. Estou preocupado em criar um negócio bacana que eu olhe para trás para ter milhares de lojas mais autogeridas possível e que me orgulhem disso. Então, falando de investidor, eu acho que assim, Venture Capital, Private Equity, Family Office, investidores na físicas, angels, todos eles têm coisas boas e ruins. O grande problema é que tem pouquíssimo conhecimento do lado empreendedor. O empreendedor sabe muito pouco a diferença entre isso. E ele acaba indo, muitas vezes, pelo maior valuation. E que esse é um erro, assim, mortal. Porque você vai ter uma empresa que você já não gosta de trabalhar lá. Aí esquece amor. Aí esquece comprometimento. E aí o que acontece com a empresa? Ela desanda. E aí o negócio que era você, com seu corpo e alma, vira só corpo. Daqui a pouco você não precisa mais de dinheiro porque você fez, de repente, um cash out. É uma empresa acéfala e aí os negócios se perdem. Perde dinheiro fundo e perde a empresa e, às vezes, a vida do empreendedor. Mas um estado de demissão emocional. Estado de demissão. Né? A luz está acesa e não tem ninguém em casa, né? Exatamente. E é muito comum isso. Olhando para a tua história, você teria alguém que você destacaria como seu mentor ou mentora profissional? Olha, eu poderia destacar, meio óbvio, mas assim, eu acho que a minha mãe, apesar dela ter morrido cedo, né, deixado a gente mais cedo, ela trouxe alguns valores muito fortes para a gente, né? E eu acho que isso na minha vida toda, profissionalmente, me ajudou. Eu tenho uma outra pessoa que é um mentor e um... Só antes de passar para outra pessoa, quais valores sua mãe deixou? 3 Humildade e valores. Resiliência, eu imagino que Não, estejam... o primeiro dela era que a gente não era melhor e nem pior do que ninguém. Óbvio, naquela época, talvez fosse o oposto, né? Você não é pior do que ninguém, também nem é melhor do que ninguém. O segundo, que era a gente podia ser quem a gente quisesse, se a gente não desistisse nunca. Ela falava isso todas as vezes, tudo que a gente ia fazer, ela falava, vocês podem conseguir, só vocês não desistirem. E o terceiro, que também é incrível e que gerou até uma ONG que a gente tem até hoje e tal, que é quem tem que estar sempre disposto a ajudar as pessoas, mas que a gente também tem que estar sempre disposto a ser ajudado. A minha mãe, assim, sempre falava, você tem que estender a mão, mas tem que pedir ajuda quando você precisa e tem que aceitar ajuda. O que passa a ser cada vez, quando você não tem nada, você aceita ajuda, porque você não tem outra alternativa. Quando você tem tudo, dinheiro, acesso, pessoas, conselhos, pode pagar. É engraçado, né? Tem uma coisa que... Quando você pode pagar por conselho, você não aceita os conselhos de graça. Porque você não valoriza. Uma frase que me ocorreu agora, mas que é boa, né? Porque quando você pode pagar, você desvaloriza o que é de graça. E às vezes, as pessoas estão perto de você, vão ter conselhos ali que você precisa ouvir, porque vão te ajudar demais. Então, assim, minha mãe deixou esses 3 valores que até hoje me guiam. E a outra pessoa que você ia citar? A outra é o Pedro Melo, que foi meu professor na minha primeira pós-graduação e que foi para um caminho... Ele até está escrevendo um livro agora, novo, que... nem sei se posso falar, mas posso, depois eu me entendo com ele. Vai chamar Unloop. Mas ele foi um dos fundadores da Open Franchise e de Open Leaders, que é um conceito de liderança autogerenciável. E muitos desses meus valores, né, de deixar a síndrome do herói, né, que ele fala isso até muito, de não tentar controlar as coisas porque a gente não controla mesmo, de acreditar que as pessoas podem ser autogerenciáveis se elas estiverem no ambiente correto, sabe? São valores e provocações que ele me traz muito e que me ajudaram demais na minha jornada. Sabe que eu sempre uso a frase que não existe o super-homem
ou a Mulher Maravilha. O que existe é a Liga da Justiça. Então, veja, o pedir ajuda, o mostrar a vulnerabilidade, exercer, levantar a mão e dizer, eu não sei o que eu devo fazer aqui, e contar com essa rede de apoio, seja pessoal ou profissional, é algo muito importante para as lideranças. E eu trabalho com muitas empresas, né, em diferentes estágios, em diferentes momentos, conselhos, lideranças, CEOs e por aí vai. E o que você traz, eu acho que é algo de muito valor. Primeiro, porque é a verdade. E segundo, porque mais cedo ou mais tarde, todos nós somos postos à prova. Sim. Por melhor que a gente seja, porque a vida ela é cíclica. E a gente vai ter momentos onde a gente não vai ter as respostas. Exato. Né? Porque a gente não controla tudo. Porque exatamente. Ele me fala uma outra coisa também, que eu sou muito exigente comigo mesmo, né? Eu acho que os empreendedores, quase em via de regras, são assim, né? Então a gente é um trator que vai fazendo as coisas acontecerem, e que celebra pouco, e que está sempre buscando a próxima meta, né? E ele sempre fala, cara, não seja tão duro com você mesmo, tá tudo bem. Se deu errado, tá tudo bem. Deu certo, tá tudo bem. E essa calma, né, que ele sempre me traz, me ajuda nesses momentos também a falar, calma, tá tudo bem. Isso ajuda demais. Além da meditação, eu também medito um pouco, não tanto quanto eu gostaria, mas pelo menos aí uns 10 minutinhos por dia. Mas me ajuda também a me colocar no lugar e falar, cara, amanhã é outro dia, vamos lá. Ó, temos aí mais um ponto em comum. Eu empreendi mais velho do que você, mas eu medito todos os dias cedo. E vou compartilhar com você uma história ali na pandemia, acho que no ano de 21, eu tive que fazer uma cirurgia. E eu sou também parecido com você no sentido de querer carregar o mundo nas costas, resolver tudo para todo mundo e etc. E aí eu precisava fazer um exame de imagem, eu precisava ir até um laboratório para tomar contraste e fazer. E eu estava saindo, meu filho na época estava com uns 20 anos mais ou menos, ele falou, pai, onde é que você está indo? Daí eu falei, estou indo fazer um exame. Daí ele falou assim, mas quem que vai te levar? A mãe? Daí eu falei, não, estou indo sozinho. Daí ele, pai, eu vou te levar. Daí eu disse, não precisa, filho. Pai, eu vou te levar. Não precisa. Pai, quando é que você vai deixar a gente cuidar de você como você cuida da gente? Nossa. E aí é um aprendizado, sabe? Porque é aquela coisa que é o teu filho, que você viu nascer, com 20 anos, te dando uma lição que eu levo para a vida. Então, muito bacana te ouvir e poder compartilhar, porque eu acho que isso ecoa em muitos de nós, sabe? Sim. Falando aí sobre o teu estilo de liderança, o que você acha que são as tuas 2 ou 3 principais qualidades como líder? E, do outro lado, todos nós temos o lado sombra, quais são as tuas 2 ou 3 dificuldades como líder? Aquilo que volta e meia você se vê voltando naquele ponto. Uau! Eu acho que uma das qualidades do líder hoje, né, do Raul hoje, que eu há 5 anos atrás era diferente, eu era muito diferente. Então, assim, hoje eu acho que uma das coisas que eu me orgulho é que eu parei de querer ser uma pessoa na empresa, na pessoa jurídica e uma pessoa na pessoa física. É o Raul do jeito que eu sou. Então, quando acontece, eu choro aqui, eu não sei, sabe? Eu tirei essa capa do herói e isso me deu uma sensação de pertencimento, de estar junto com as pessoas, como eu nunca tive. Então, acho que isso é uma coisa boa. Uma outra coisa boa, eu acho que da minha liderança é que eu sou boa e ruim, tá? Isso é que eu sou muito provocativo. Então, com tecnologia, por exemplo, eu amo AI, eu estudo todos os dias e todo mundo que chega para falar comigo fala: o que você fez, o que você usou AI, você já viu, você já fez, já viu lá fora? Se eu for olhar na Eslovênia, alguém que faz isso? Ah, não. Eu falei, então vai. É o mínimo que você tem que fazer antes de vir e trazer um problema. Tem que olhar tudo. Isso é bom e ruim, né? Porque, como diz a Carol, ela fala: você não pode querer que todo mundo pense como você. Porque
as pessoas são diferentes. Nem melhores, nem piores, mas são diferentes. Então, acho que uma coisa boa é que eu sempre elevo essa régua para as pessoas serem melhores. E quem está afim de ser melhor, adora. E quem não está, odeia. Então, o lado luz e o lado sombra, tá? E eu acho que a terceira a característica minha como líder aí talvez venha da minha inspiração lá, do Jorge e tal, é sonhar grande. Antes da gente... E aí não é que isso começou agora, tá? Quando a gente começou a empresa de barrinha de cereais lá, que a gente se deu conta, eu falei, o que a gente vai fazer? Aí eu virei pro Lê, que era meu sócio na época, eu falei, cara, a gente vai fazer a maior fábrica de barra de cereais do Brasil. Aí, cara, como? Eu falei, sei lá, mas a gente vai fazer 1, 2, 3 barras, depois 10 milhões, tá? E vamos indo. Então eu sempre quis fazer um negócio grande em qualquer negócio que eu entro. E também isso é bom e ruim, tá? Porque foi o maior propulsor para eu ter sucesso nas minhas empresas, mas foi o ponto de divergência e de desinvestimento da maioria delas. Algo que eu acho que eu nunca falei também, mas que eu refletindo aqui... Em que sentido? Porque ser o maior do mundo ou do Brasil em algum segmento é lindo falar. Agora exige que quando você já esteja grande, que você coloque de novo o teu capital ali e a tua energia para o negócio acontecer. Só que nem todo mundo que tem sucesso e que chega num patamar financeiro razoável está disposto a correr o risco de novo para dobrar a aposta. Então, um exemplo, a empresa que é a maior do Brasil fala, legal, vou entrar no mercado americano. Lá você não é nada. Então, para você entrar lá, você talvez vai correr o risco de falhar lá, ou de última instância, se não fizer direito, até correr o risco de você perder o teu negócio aqui. Mas, no mínimo, você vai perder essa tranquilidade de pegar o teu barquinho, voltar na terça-feira, viajar só 2 vezes por mês, você vai ter que ir para as trincheiras para fazer isso acontecer, para liderar esse movimento. E isso é duro, e por mais que as pessoas falem que elas queiram ser, nem todas querem. E isso desalinha a empresa em algum momento, porque a empresa não dá para ser um ou outro, ela tem que ser uma coisa só. Então essa é uma coisa boa que pode ser ruim. E acho que tem um outro elemento, Raul, que é lembrar de viver a sua vida como ser humano. Ver seus filhos crescerem, curtir a sua mulher, curtir o dia de hoje. Lembrando do princípio da impermanência do budismo, né? Já que a gente falou sobre meditação. Então, qual é o custo de oportunidade que eu estou disposto a incorrer para levar a empresa para ser a maior do mundo ou para ser um big case lá nos Estados Unidos, por exemplo? Então, isso também tem que ser ponderado na perspectiva humana, né? Exato. Agora, tem uma... Eu não tenho a resposta, tá? Mas um questionamento que eu faço para o time o tempo todo assim E, aliás, tem um livro do Rajik Sisodia que eu conheci também em Babson. Você vê, né? Quantas coisas boas eu trago até hoje da minha pós-graduação há 15 anos atrás, sei lá quantos anos atrás. Ele até escreveu um outro livro, né? Everybody Matters, mas o livro impactante é o... Capitalismo Consciente? Não, Capitalismo Consciente achei legal, mas ok. Para mim, o livro foi a minha martelada na cabeça, Organizações que Curam. Porque lá são exemplos práticos de uma empresa de brownie ou de uma padaria em New Jersey que pode ser super inclusiva, sem fazer nada mirabolante, mas colocando uma lista, contratando as pessoas que escrevem o nome lá. Sabe, coisas pequenas que a gente pode mudar a vida das pessoas de verdade e criar uma organização que cura, que é o meu sonho como empreendedor. É poder fazer as empresas e empreendedores criarem coisas que curam e não só o que não faz mal, que na minha visão é o ESG. Então, mas só me atendo aqui à resposta, assim, eu acho que quando a gente consegue ter a consciência do nosso papel e de que a coisa mais importante é ser feliz, será que é um ou outro? Ou será que num senso de comunidade, de autogestão, a gente pode trazer pessoas que consigam fazer, a gente dar passos internacionais
sem necessariamente eu ter que sacrificar toda a família, porque eu tenho que ser a melhor pessoa para controlar aquilo. Eu também não sei, tá? Eu só estou provocando nossos ouvintes aqui. É que aí tem a armadilha da capa do super-herói, que é muito séria, né? Tem um modelo mental aí histórico, mas concordo com você e acho que tem Será que o vários nosso papel aspectos. de inspirar não tem que ser muito maior do que o de controlar? E se a gente inspirar as pessoas de dentro para fora, elas vão fazer o melhor delas, porque são pessoas que na maioria das vezes são boas. Eu fui fazer uma palestra um dia desses, e aí uma pergunta me chamou muita atenção, porque o cara virou para mim e falou assim: tá falando tanto de pessoas tal, mas deve ter quebrado muito a sua cara confiando nas pessoas. E aquilo me chocou, porque eu falei, nossa, esse cara não acredita em pessoas, então. E aí eu pensei para responder, era uma audiência grande de empresários, e aí eu falei, olha, eu já quebrei muito a minha cara, errei, acreditei, não deu certo, mas eu parto de um princípio básico, de que 90%, 95% das pessoas, talvez 99% das pessoas são boas. E Sim. tem 1% ou 5%, não sei qual é a estatística, que são ruins. Então, se eu confiar, eu vou acertar 9 e errar 1. Então, beleza, se eu errar 1, eu não vou me chicotear por esse 1, eu vou continuar acreditando nos outros 9. Porque eu acho que a humanidade em si tem a maior parte das pessoas boas. Então, será que se a gente inspirar e confiar, a gente não pode criar coisas extremamente escaláveis sem sacrificar nossa própria família? E essas pessoas que fazem isso também podem fazer sem sacrificar a família deles? Eu não sei. Sabe que eu, recentemente, acho que foi o penúltimo texto na minha newsletter lá do LinkedIn, eu escrevi um artigo que o título é Minha Recusa ao Pessimismo. E eu trago o case da Boeing e tudo aquilo que aconteceu e os desastres, os aviões que caíram pela mudança cultural, saindo de uma cultura de engenheiros para uma cultura de resultado trimestral. E faço um contraponto com o case da Chobani, que é aquela empresa de iogurtes americana criada pelo... Maravilhoso, né? Então, eu acho que a gente escolhe o que a gente quer consumir e o que a gente quer acreditar. Eu fico imaginando que difícil que é para essa pessoa que te disse isso levantar da cama todos os dias achando que vai se decepcionar, esperando ser enganado, né? Então, muito bom. E aí você imagina a energia que você gasta para controlar as variáveis para que você possa confiar em alguém, porque você não empreende, você não faz nada na vida sozinho. Mas empreender é algo impossível. Pode ser um executivo, que você tenha uma carreira solo, sei lá, nunca fui executivo, mas, cara, empreender, você precisa das pessoas para absolutamente tudo. Então, assim, se você não confia nas pessoas, pô, vai fazer outra coisa, porque não dá para empreender se você não confia nas pessoas. É isso mesmo. Muito bem, eu vou passar para o nosso bloco final, onde essas perguntas eu faço para todo mundo que passa aqui pelos nossos episódios do podcast. E aí é um ping-pong mesmo, tá? Queria que você completasse para mim essa frase. Propósito é 3 pontinhos. E aí a definição de propósito, não é o seu propósito ou da Biscoitê. Propósito é quando você alinha a pessoa física na jurídica para que você seja feliz. Complexo? Posso explicar? Muito bom. Não, explique. Não, é que eu vou veio agora essa frase, mas assim, quando você consegue que a empresa te faça mais feliz e não te sugue daquilo que você é, porque no fundo o propósito deveria estar alinhado com o que você é na física. Então não dá para ter os dois, né? Sabe que é a segunda vez que eu me lembro do princípio do Ikigai. Eu entrevistei o John Suzuki, que é o CEO da Portobello, e ele trouxe o Ikigai, e eu tenho... É engraçado, desde aquele episódio, está indo para o ar essa semana, ele fala, né, o Ikigai, então, o seu talento, as suas habilidades que você pode desenvolver, o que o mundo precisa e a recompensa financeira. Então, você buscar, né, a intersecção dessas 4 frentes, e eu acho que o que você traz é exatamente isso, que é
você se realizar, gerando impacto em você mesmo e no entorno. Exato. E aí a moeda é uma consequência disso. Exato. Olha, os dons, né, se você acredita que Deus te deu, ou os talentos, se você não usa isso, é impossível ser feliz. Você é bom em algo e você não usa aquilo, e você não ensina os outros a fazerem, e você não propaga, eu não consigo acreditar que alguém consiga ser feliz se não fizer isso. Então é uma vida desperdiçada se você tem um dom e não usa. Isso Então mesmo. eu acho que isso. Por isso que não tem muito essa separação do que é física e jurídica. Você vai usar seu Isso. talento para fazer o bem, vai crescer, vai gerar recompensa financeira para você e para os outros, vai usar o talento de novo, ou seja, é um ciclo incrível. E o Ikigai, eu acho que é a tese disso, né? É. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? O pior conselho foi que eu nunca deveria ter sócio. E que sociedade é algo que não dá certo, que sociedade é algo que não funciona porque alguém está sempre querendo roubar o outro. Eu ouvi essa frase. Isso, para mim, foi o pior conselho que eu já ouvi na minha vida. E o melhor, acho que vou voltar de novo, não desista. Vai, se não der certo, aprende, volta. Como é o Mas nome não da sua mãe? Antônia Neide. Dona Antônia. Olha só, sabe as palavras, Dona Antônia. Muito bom. Raul, que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Olha, a minha maior curiosidade aqui é como você, como conselheiro, experiente e assim, professor, consegue atrelar o conhecimento prático acadêmico com a prática empreendedora num conselho. Ou seja, como é que você consegue misturar as teorias com as práticas e colocar isso a favor de um conselho? Essa é a minha curiosidade aqui. Muito bom. Bom, importante dizer que antes de me tornar professor do IBGC, eu vivi uma carreira executiva em 20 anos e tenho minhas próprias empresas há quase 15. Então eu tenho o chapéu do ex-executivo, eu tenho o chapéu atual de empreendedor, e o chapéu de professor ele aconteceu por um convite inesperado, onde eu quis entender o espaço que eu teria para, respeitando uma ementa dos módulos dos cursos de formação de conselheiros lá do IBGC, se eu poderia trazer o meu olhar. E essa conversa que a gente está tendo aqui é exatamente a minha abordagem nas aulas. Recentemente eu entrevistei o Milton Beck, que é o diretor-geral do LinkedIn para a América Latina, que foi meu aluno no IBGC. E no final ele faz um elogio público à minha abordagem, porque eu tento trazer o seguinte, olha, aqui são as boas práticas preconizadas pelo Instituto, aqui é a realidade. Como é que a gente sobrepõe essas duas coisas, trazendo para o locus de controle interno? O que cabe a gente fazer? Então a gente pode aprender com os cases bacanas, como o da Chobani, a gente tem que estudar os cases ruins, como o da Boeing, só usando o exemplo, eu tenho vários cases que eu trago, e é tentar fazer uma discussão que seja a mais rica possível entre aquelas 40, 45 pessoas que estão fazendo a formação, porque não é aquele conceito do professor que vai passar o conhecimento, eu sou um facilitador, então eu trago provocações para a gente debater e crescer juntos, porque eu parto do princípio que hoje o nosso papel como líderes, como conselheiros, é fazer boas perguntas para descobrir as respostas juntos. Legal. E isso está muito presente aqui, porque eu estou te entrevistando, eu estou conhecendo mais sobre você, mas eu também estou aprendendo e estou devolvendo. Então eu acredito muito nessa dança que, de alguma forma, gera impacto aqui em nós dois, mas que quem depois nos assiste consegue pegar coisas. E aí essa ideia se torna relevante. E aí eu tenho aqui uma oportunidade de entrevistar muitas e muitas pessoas. Obrigado pela pergunta. Que legal.
Um livro marcante na sua vida, você deixaria como dica aqui para quem está nos assistindo? Organizações que Curam, Uhum. do Rajik Sisodia. Do Raj Sisodia. Muito bom. Acho que todo é isso aí. E é interessante você falar isso, né? Porque uma coisa é o dano, é ser nocivo, outra coisa é o neutro, e a outra coisa é o papel ativo da cura, de propagar o bem, de E aí trazer eu trago. luz. A gente, esse ano, eu fui para Mônaco lá para representar o Brasil lá no Empreendedor do Ano, né? Centenas de empreendedores de vários países. E aí, numa discussão que a gente estava, numa mesa, a gente fez a conta e descobriu que tinham 240 mil famílias que dependiam daqueles empreendedores que estavam naquele evento. E aí, quando isso veio, eu fiz uma provocação para o grupo lá e falei, gente, 240 mil famílias, aí óbvio que tinha gente da Índia, gente do Cazaquistão, do Brasil, tal, o mundo todo, sei lá, estamos falando de 1 milhão de pessoas aqui, 2 milhões de pessoas, eu não sei exatamente, mas é muita gente que depende de nós. Eu falei, qual é o nosso papel como empreendedor que nós estamos nos furtando de fazer porque a gente só tem que gerir nossa empresa? Qual é o nosso papel de empreendedor quando a gente coloca um plano de benefício e dá um psicólogo para tratar as pessoas com burnout na nossa empresa, mas a gente não olha a causa, o que está causando o burnout na empresa? Qual é o nosso papel nas ferramentas para as pessoas poderem se desenvolverem na pessoa física e serem felizes? Não estou falando em desenvolver habilidade, eu estou falando em desenvolver senso de crítico mesmo, senso de vida, que a gente tem acesso a muitas coisas, mas as pessoas às vezes não têm. Então a gente questionou isso muito e foi muito engraçado que dessa discussão surgiu uma frase lá, um termo, né? Que falou, poxa, nós somos pequenos presidentes. Cada um é presidente da sua comunidade. E que como presidente ou como líder, nós deveríamos sim cuidar dessas pessoas e pensar nessas pessoas num âmbito muito mais amplo do que das 8 às 6. Porque na prática, e mesmo que você faça isso por egoísmo, porque você pode fazer isso só pensando no lucro também, porque essas pessoas mais felizes vão trazer mais lucro. Então não importa qual é a tua motivação, mas se você fizer, se você primeiro se der conta da influência que você tem na vida das pessoas, você já vai olhar as coisas de uma forma diferente. Então, qual é o papel que nós empreendedores temos de não, como você falou, não só não fazer o mal, mas de fazer o bem, e como talvez daqui a 1 ou 2 gerações, a gente vai olhar e falar, nossa, a empresa jogava poluente no rio, que absurdo. Há uma geração atrás, a empresa lavava as coisas e jogava direto no rio. Hoje eu vou lá, o meu filho vai e fala, não é possível, papai, que eles faziam isso. Filho, eles faziam. Então, vou pegar o gancho nesse teu comentário. Vamos pensar assim, daqui a 3 gerações, 4 gerações, quando você não tiver mais nesse plano, pelo que você quer ser lembrado? Pela uma pequena contribuição de que o empreendedor tem a capacidade de gerar impacto social e a obrigação de olhar para isso. Acho que se eu conseguir passar essa mensagem para dezenas, centenas ou, quiçá, milhares de pessoas, como um exemplo prático que é o que eu quero ser, né? Ou seja, fazer walk the talk, né? Para não ser só uma teoria, e mudar uma empresa, já estou feliz. Então, ou seja, como que os empreendedores podem fazer o bem e gerar impacto nas pessoas conscientemente e não por consequência. Muito bom. E uma frase que você quer deixar para a gente, ou uma mensagem que você já leu, que você reverbera no seu coração, que te faz acreditar mais nesse teu propósito? Dado o contexto da nossa conversa aqui, que a gente não faça nada que não nos faça feliz. E que qualquer caminho que a gente siga na vida seja para nos aproximar do que nos deixa feliz.
Seja empreender, seja ser professor, seja estudar, seja se dedicar a uma carreira executiva, não importa. Mas que a gente consiga conscientemente ir caminhando para esse lugar que nos faz felizes e que é diferente para todo mundo. Muito bom, muito bom. Meu caro, foi muito inspiradora essa nossa conversa. Estamos chegando ao fim. Quero agradecer muito pela tua abertura, pela verdade das tuas histórias, sabe? Pelos ensinamentos que você compartilhou aqui com a gente. Eu que agradeço, foi assim, um papo muito legal, muito profundo, com muito propósito, né? Que eu acho Isso. que é até o nome, né? E estou muito feliz, obrigado por ter aberto esse espaço aqui, também aprendi muito. Você sabe que eu tenho que resgatar o começo da nossa conversa, porque quando eu penso agora no Raul e na Biscoitê, eu lembro de humildade, eu lembro de resiliência, eu lembro de não desistir, eu lembro de amor, eu lembro de pessoas, eu lembro de empreendedorismo. Então, muito obrigado. Foi muito bacana. Muito bacana mesmo. Obrigado, fico muito feliz por isso. Obrigado, meu caro. E obrigado a você que está nos assistindo. Mais um episódio aqui do nosso podcast Conversas com Propósito. Se você gostou, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais propósito, mais inspiração. Muito obrigado e até a próxima.